Oi, pessoal, tudo bom? Bom, vamos para a aula dessa semana, né? Vamos para a primeira parte dela. Essa é a seção 3.4 do livro, então eu quero falar sobre o Teorema de Rowley e algumas das suas aplicações, tá? A motivação para esses resultados, a gente ainda não vai ver nessa sessão. Vai ver, lógico, as aplicações do Teorema de Rowley são bem interessantes, mas o objetivo onde a gente quer chegar, na verdade, são os problemas de otimização, né? A gente quer falar de máximos e mínimos de funções, que é um dos uma das importantes aplicações do cálculo é encontrar máximos e mínimos de funções, tá? E uma maneira de fazer isso, a gente quer modelar, quer pegar um modelo matemático e encontrar uma função que descreva aquele modelo e depois a gente busca encontrar o máximo e o mínimo daquela função. Então a gente precisa ter uma teoria que vai nos ensinar, nos ajudar a encontrar esses máximos e mínimos, né? Sempre que a gente está falando de máximo e mínimo, a gente está falando do maior e do menor valor que a função assume no seu domínio. Esses valores a gente chama de extremos absolutos e em alguns momentos a gente também está interessado em extremos que são locais, que não necessariamente são extremos de maneira geral com uma função. Por exemplo, se está com uma função quadrática, se a concavidade dela for voltada para baixo, vocês têm um ponto de máximo, é, que é um ponto de máximo global daquela função, que vale para todos os pontos do domínio. Porém, tem algumas funções que, se você já trabalhar com funções com polinômios de grau 3, grau 4, eles podem ter extremos que não são pontos de, por exemplo, um ponto de máximo que não é ponto de máximo para todos os valores da função, né? Mesma coisa para o ponto de mínimo. Se a gente tiver com uma função cúbica, né, que tenha ponto de máximo e ponto de mínimo, esses extremos são locais, né? Porque depois a função a gente já sempre sabe que ela vai para o mais ou para o menos infinito, né? Sempre que a gente estiver falando de uma função cúbica, tá? Então, às vezes, esses extremos locais são importantes para a gente, tá? E a gente usa a parte também, a teoria de máximos mínimos, na construção de gráficos de funções, tá? Então, a gente começa com o teorema de Rowley, que vai falar para a gente sobre uma informação sobre a derivada da função ser igual a zero, tá? Isso a gente vai caracterizar mais para frente e o que acontece nesse ponto onde a derivada é zero, tá? Então, aqui, por hipótese, a gente tem uma função contínua no intervalo fechado, derivável no aberto, tal que a imagem nos extremos, né, o f de A é igual ao f de B. E se isso acontece, então a gente garante que existe um ponto onde a derivada é igual a zero, tá? Demonstração, eu começo relembrando aqui que a gente já sabe pelo teorema de Weierstrass que se a função é contínua no intervalo fechado e limitado, então ela assume o seu máximo e seu mínimo nesse intervalo AB. Tá? Deixa eu só fazer aqui uma representação do que seria nessa questão do teorema de Rowley, o que está acontecendo aqui. Né? Então, aqui a gente tem uma função aqui. Vou marcar o A e o B e vou marcar a mesma imagem aqui. Né? Então, aqui o valor de A e o valor de B. Então, se essa função assume o mesmo valor em A e B e essa função é contínua e derivável, né, então a gente sabe que ela não vai ter saltos e, além disso, o gráfico dela é suave entre A e B. Né? Aqui é suave. Então, aqui é suave. E o que significa a gente dizer que existe um ponto onde o f linha de C é zero, onde a derivada é zero. Se a gente for pensar em termos de reta tangente, a gente estaria dizendo que o coeficiente angular dessa reta tangente é zero, porque a gente sabe que o coeficiente angular no ponto é igual a zero. Então, o que está acontecendo aqui? Né? A nossa reta tangente seria horizontal. Ele não está dizendo que esse C é único, né? Na minha representação aqui estariam aparecendo três Cs aqui, né? E aí, como a gente está podendo observar aqui, se vocês forem observar, onde estão ocorrendo esses pontos Cs aqui? Bom, neste caso eles estão ocorrendo nos extremos locais da função, né? Aqui a gente teria um máximo, um mínimo local, esse mínimo seria global, na verdade, no que a gente está olhando aqui, né? E esse outro máximo aqui, tá? Isso a gente vai generalizar depois mais para frente, não vai ser nessa aula de hoje, mas vai ser na próxima aula, tá? Bom, então é isso que estaria acontecendo aqui. Bom, então aqui continuando na demonstração aqui, primeiro caso que a gente vai supor é se esse extremo que a função assume, né, o valor máximo ou mínimo que essa função assume, for exatamente nos extremos, né? Então aqui
primeiro, né, já que eles têm, vamos colocar aqui, sejam C, D pertencentes a B, os pontos em que F assume, né, os pontos em que F assume seu mínimo e máximo, respectivamente. Respectivamente, tá? Ou seja, né, o que a gente tem aqui? Ou seja, o f de C seria menor ou igual que o f de x, que é menor ou igual que o f de D, para todo x pertencente ao intervalo de A até B, ok? Então aqui, primeiro caso, se esse C e D são os extremos do intervalo, são o A ou o B, tá? Então, não importa se o C é A, se o C é B, tanto faz. Né? Então, para x pertencente a AB, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o nosso f de C, que é menor ou igual, eu chamei ele de K aqui, né? Já estava por enunciado aqui, que é menor ou igual que o f de D, que é igual a K. Bom, mas então a minha f de x, ela é igual a K, né? Ou seja, a f de x é igual a K. Ou seja, ela é a função constante. Bom, mas se ela é função constante, a gente já viu que o f' de x é zero para todo x, né? Para todo x pertencente ao intervalo AB aberto aqui, ok? Então, no caso em que os valores, né, os pontos onde a função assume o extremo estão nos extremos do intervalo, então a minha função é constante, né? Se a gente exigiu aqui que o f de A e o f de B, esses aqui seriam o ponto de máximo e de mínimo e eles são iguais, então a função só poderia ser uma função constante, cujo gráfico é uma reta paralela ao eixo do x. Bom, mas nesse caso a gente já viu que a derivada é zero em todos os pontos, ok? Bom, agora vamos considerar que ou o C ou o D está dentro do intervalo aberto, ou seja, não está no intervalo fechado. Né? Então, agora aqui, se eu vou supor que o D pertence ao intervalo aberto, tá? C pertencente ao intervalo aberto é análogo. Ok? Ok? Bom. Como? A gente tem que a f de x é menor ou igual que o f de d para todo x pertencente ao intervalo AB fechado, aqui, desculpa, né? AB fechado. O que a gente tem? A gente quer quer mostrar que a derivada é zero em um determinado ponto, tá? E, na verdade, eu vou mostrar que a derivada é zero nesse ponto D daqui, tá? Vou mostrar que a derivada é zero em D. Então, aqui, eu vou pegar aqui, se o meu x pertence ao intervalo de A até D, ok? O que acontece aqui? Né? Vamos representar isso aqui. Então, eu tenho o meu intervalo AB, eu estou pegando o meu D aqui dentro, tá? Então, o que acontece daqui? Então, f de x menos f de d sobre x menos d eu quero olhar, como eu estou afirmando que a derivada eu quero avaliar a derivada em D, tá? Então, aqui eu estou olhando para a derivada lateral à esquerda, né? Porque eu estou com x
aqui, tá? Então, eu estaria aqui, depois eu quero fazer x tendendo para D, tá? Bom, eu quero olhar o sinal disso daqui. Bom, como o meu x está à esquerda de D, então esse meu denominador daqui é negativo. E aqui, como a minha f de x, como o meu f de d é o ponto é o ponto onde a função assume o máximo, então, de novo, né, por essa relação daqui, esse meu numerador aqui também é negativo. Bom, então isso tudo aqui, negativo dividido por negativo é positivo, ok? Agora, se eu pegar x pertencente ao intervalo que vai de D até B, o que vai acontecer aqui, tá? Então, eu vou representar aqui de novo. Agora eu estou aqui com o meu A, o meu B, marquei o D, mais ou menos aqui, na mesma posição. O meu D não muda, o meu D está fixo, é onde ele assume o máximo, e o meu X agora vai estar aqui. Eu vou olhar esse mesmo quociente aqui, que agora eu estaria olhando para a derivada lateral à direita, tá? A função, por hipótese, ela é derivável, né? Então, essas derivadas existem. As derivadas laterais à direita e à esquerda existem. F de x continua o f de d continua sendo o ponto de máximo, não é? Então, isso aqui é negativo. Só que agora o meu denominador é positivo, porque agora o meu x está à direita. Bom, então esse quociente daqui é menor ou igual do que zero. Bom, portanto, por permanência de sinal, né? Portanto, por permanência de sinal, a gente tem que a derivada lateral à esquerda de D, que é o que eu estou me referindo aqui, né? Ela vai ser maior ou igual do que zero. E a derivada lateral à direita, né? E a f d seria menor ou igual do que zero. Bom, como a f é derivável, né? Então a f' existe, então eu só posso ter que a derivada em D é igual a zero, já que a derivada lateral à esquerda é maior ou igual do que zero e à direita é menor ou igual do que zero, então só resta que a derivada em D é igual a zero. Portanto, a gente encontrou um ponto que está no intervalo AB, né? A gente supôs esse D dentro do intervalo, então a gente encontrou um ponto onde a derivada é zero, ok? Bom, vamos para um primeiro exemplo, tá? Aqui dados A, B e C mostra que essa equação tem pelo menos uma raiz entre 0 e 1, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou considerar uma função, né? Então, eu vou considerar a função, eu vou olhar para essa função, vou querer procurar uma raiz dessa função aqui agora, né? Então, só subtrair o A, o B e o C para o outro lado da igualdade aqui. Tá? Então, o que a gente tem? Pelo teorema do valor intermediário, né, para eu ter uma raiz, eu deveria ter sinais opostos da f aqui. Tá? Mas então, o que a gente tem aqui pelo TVI? Então, eu vou calcular o f de 0 e o f de 1. Né? Então, aqui, o meu f de 0, bom, vai zerar toda essa parcela daqui, vai ficar menos A, menos B, menos C. E o f de 1, já vai ser 4A. Então, vou pegar 4A e subtrair aqui. Então, vai ficar 3A. Vou pegar aqui 3B e subtrair B, vai ficar 2B. 2B. E vou pegar o 2C e subtrair C. Então, aqui, mais C. Tá? Olhando para essa expressão daqui, como esse meu A, B e C estão soltos, num primeiro momento eu não consigo garantir que isto daqui tem sinais opostos, tá? E aí, por exemplo, né? E não vai ter, né? Na verdade, dependendo da escolha de A, B e C, a gente tem o mesmo sinal, né? Então, se eu pegar A igual a 1,5 e B igual a C igual a menos 1, o que a gente tem? Temos
Bom, o f de 0 vai ser menos 1,5 mais 1 mais 1. Então, aqui vai ficar meio, né? 0,5. E o f de 1 vai ser, bom, aqui vai ficar 1,5 vezes 3, então dá 4,5, menos 2 menos 3 vai ficar 1,5, tá? Então, tanto f de 0 quanto f de 1 são positivos, tá? Ou seja, TVI não se aplica. TVI não garante o resultado. Garante o resultado, tá? O resultado. Bom, então o que a gente vai usar aqui, tá? E a gente está com uma função cúbica ainda com esse A, B e C aqui indefinidos, né? Ele quer um resultado geral aqui. Então, o que a gente vai considerar? A gente vai olhar para o teorema de Rowley. Só que o teorema de Rowley, ele nos dá uma informação que quem é zero? A derivada da função é zero, ok? Bom, e eu preciso verificar as hipóteses sobre a função que eu derivei, tá? Então, aqui eu ia considerar que essa f aqui seria... Então, o teorema de Rowley me garante um resultado olhando para como se essa f aqui fosse derivada, tá? Então, eu preciso considerar a função primitiva dessa daqui, né? Então, aqui, considere a função g tal que essa f, na verdade, é a derivada da g. Bom, né, temos que, como a gente está falando de polinômio, é relativamente fácil a gente entender quem que é essa g, né? Então, para ter aparecido esse 4a ao cubo aqui na derivada, a gente sabe que esse 4 era a potência daqui, né? Então, a gente tinha aqui ax à quarta. Então, quando a gente deriva isso aqui, fica 4ax ao cubo. Mais, mesma coisa aqui, né? Esse 3 era a potência aqui. Então, bx ao cubo mais cx ao quadrado. Bom, como apareceu isso daqui como constante, então aqui, isso aqui tem que estar multiplicado por x, né? Então, menos a mais b mais c, x, tá? Agora, note que quem que é o meu g de zero? Bom, g de zero, como todas as parcelas estão multiplicadas por x, é zero. E quem que vai ser o meu g de 1? Bom, o g de 1, aqui eu vou ter a mais b mais c. E aqui eu vou subtrair todos eles. Então, também vai ser 1. Então, aqui, essa daqui é uma função contínua, em qualquer intervalo fechado da reta, em particular é contínua no intervalo fechado de 0 até 1, derivável em toda a reta, então, portanto, derivável no intervalo aberto de 0 até 1, e eu posso usar Rowley, né? Então, aqui, pelo teorema de Rowley, existe um C pertencente ao intervalo 0, 1, tal que a derivada da G, né? Então, aqui, G' de C é igual a 0. Ou seja, f de C é igual a 0. Portanto, a equação que a gente deu, ela tem um zero nesse intervalo daqui. Tá? No intervalo de 0 até 1. Ok? Bom, aqui eu tenho o gráfico, ficou um pouquinho por cima aqui, mas não tem problema, eu só quero carregar a apresentação. Só para a gente observar, tá? Então, coloquei o A, B e o C como controles deslizantes, né? Então, para a gente observar o que está acontecendo um pouquinho com essa função. Então, a gente está com um polinômio de grau, essa minha f é um polinômio de grau 3, que está aqui, né? Então, essa aqui é a f do enunciado, né? Então, essa aqui é essa. Ela vai ficar 6 aqui por causa dos valores que a gente
tomou para o A, para o B e para o C, né? Então aqui se a gente variar o valor do A e do B, então em alguns momentos sim, né? O valor do A, as imagens em A e em B, né, no 0 e no 1, elas têm sinais contrários. Então para esses valores de A, B e C, poderia usar TVI, mas em vários momentos aqui, né, o nosso A e a imagem em A e em B tem o mesmo sinal, né? Então, mesmo variando aqui, né? Então, eu tenho 3 graus de liberdade aqui para fazer essa variação aqui. Então, está acontecendo isso aqui. E em qualquer variação que a gente faça, né? Observa que ela sempre está cruzando a curva, o eixo X entre 0 e 1, né? Então, aqui, qualquer valor que eu esteja... Lógico, não está pegando todos os valores, mas só para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo aqui. E aí aqui a função g, que é a função primitiva, né? Então observa que aqui, independente do valor do a e do b, a imagem em 0 e em 1 é sempre 0, né? Então a gente fez isso, mas aqui observando como uma função com valores mesmo, o que está acontecendo nesses valores daqui, né? Então a gente tem aqui uma aplicação do que seria o teorema de Rowley. Okay? Então, voltando aqui, na sequência agora eu deixo para vocês alguns exercícios para vocês resolverem. Tá? Então, o primeiro exercício é para vocês apresentarem uma função que seja contínua no intervalo fechado, derivável no aberto, mas que não satisfaça a tese do teorema de Rowley, ou seja, cuja derivada a derivada não vai ser zero em nenhum ponto do intervalo. Exercício 2 é para mostrar que encontrar todos os intervalos onde a derivada dessa função f determine todos os intervalos em que a derivada de f, né, dada por essa função, possui raízes, tá? Então, quais são os intervalos onde essa função, a derivada da f tem raízes. E um exercício 3 é para determinar se a derivada dessa outra função f, dos pontos onde ela estiver definida, tem raízes no intervalo de 0 até 4. E depois, para complementar, a pergunta é se você pode usar o teorema de Rowley para garantir esse resultado e justificar isto. Okay? Na sequência, a gente vai para o teorema de Lagrange, ou teorema do valor médio. Tá? Esse teorema do valor médio, ele fala sobre encontrar, na verdade aqui, né? Então, se a gente tem de novo, a gente está em uma função com as mesmas hipóteses do teorema de Rowley, e aí agora ele diz, a gente não tem mais que f de A igual a f de B, mas ele diz que existe um ponto onde a derivada vai ser igual ao f de B menos f de A sobre B menos A, tá? Então aqui, geometricamente, lembrando que aqui a gente tem que esse f' de C, geometricamente, ele pode ser visto como o coeficiente angular da reta tangente à curva, ok? Então, no ponto C. E aqui ele está dizendo que esse coeficiente angular nada mais é do que f de B menos f de A sobre B menos A. Bom, mas isto daqui a gente pode interpretar como sendo o coeficiente angular da reta secante que passa pelos pontos B, f de B, A, f de A, né? Que é o que a gente tem aqui nesta imagem aqui. Né? Então, a gente tem o A, f de A aqui, né? A gente tem o BF de B aqui, então a gente tem essa reta secante passando para cá, e esse coeficiente angular dessa reta S aqui, né? Ele nada mais é que f de B menos f de A sobre B menos A, né? E aí o resultado diz que existe em algum ponto do intervalo AB onde a reta tangente vai ser paralela a essa reta secante. Então, para fazer essa demonstração, a gente vai considerar, a gente vai resolver como se fosse um corolário do teorema de Rowley. Tá? Para isso, a gente considera uma função auxiliar g definida da seguinte forma. Ela é a f menos o f de b menos o f de a,
sobre B menos A, que multiplica x menos A mais f de A. Observa aqui que essa equação daqui, né, o que a gente está subtraindo aqui, na verdade, tá? Isso daqui nada mais seria do que a equação dessa reta secante daqui, né? Porque a gente está usando como ponto de referência o AF de A, né? Então, isso aqui é a equação de S, tá? Porque a equação de F seria y menos um y0, então, tomando esse y0, o F de A. Isso seria, então, aqui o coeficiente angular, então, o M de S, que multiplica x menos A, pronto, multiplica x menos A, ok? E esse M de S aqui é esse quociente daqui. Então, essa é a definição dessa nossa função g daqui, ok? Bom, então, o que a gente tem aqui? Temos que, se a gente quer usar o teorema de Rowley, a gente tem que ver que a g é uma função contínua no intervalo fechado, derivável no aberto, e que a imagem em A é igual à imagem em B. Ok? Bom, g está definida em termos da f, e aqui multiplicado por um número multiplicado pela função afim x menos a. Então, se a f já era contínua no intervalo fechado e derivável no aberto, então a g também é, né? Temos que g é contínua em AB e derivável, separar aqui só um pouquinho, né? Derivável no aberto. Além disso, o que acontece? O nosso g de A vai ser igual ao f de A menos. Quando eu fizer A aqui, ele vai zerar, né? Então, zera toda essa parcela daqui. Então, só fica menos o f de A. Bom, mas isso aqui deu zero. Tá? E quem que é o nosso g de B? Bom, g de B vai ser f de B menos. Quando eu tiver B aqui, então vai cancelar aqui, então vai ficar menos f de B menos f de A mais f de A. Mas isso aqui, de novo, é zero, né? Porque o f de A com f de A cancela aqui, o f de B com esse daqui, aqui, tá? Então, a gente tem que o g de A é igual ao g de B. Então, pelo teorema de Rowley, existe um ponto, C no intervalo aberto a B, tal que a derivada de G de C, é zero. Bom, mas o que acontece? Porém, quem que é a derivada da G? A derivada da G de x nada mais é que a derivada da f, né? Derivada de uma soma aqui. Essa parte constante cancela aqui. Então, aqui isso daqui é constante, né? Então, vai ficar menos esse quociente aqui, f de b menos f de a sobre b menos a, vezes a derivada do x menos a. Mas a derivada do x menos a é 1. Então, vezes 1. Né? Bom, mas isso aqui implica que o f' de C vai ser exatamente f de B menos f de A dividido por B menos A. Tá? Então, essa demonstração pode até ser vista como uma consequência do teorema de Rowley. Okay? Bom, deixo como exercício para vocês verem o exemplo 3.44 do livro. Deixo dois exercícios. Um para provar que se a gente tem uma função contínua, que faltou os dois pontinhos, né? F definida, dois pontinhos aqui, de AB em R, se ela é contínua aqui e possui derivada nula em todos os pontos, ou seja, a f' de x é igual a zero para todo x nesse intervalo aqui, então a f é constante. Observa que aqui a gente sabe que se a f é constante, então a derivada é zero. Agora a gente está pedindo para provar o contrário, tá? Que se a derivada for nula, então a função é constante. E um segundo exercício é para vocês demonstrarem, usando o teorema do valor médio, essa inequação daqui, tá? Que b na n menos a na n é menor ou igual que b
N, que multiplica B na N menos 1, que multiplica B menos A, para todo B maior do que A e N pertencente aos naturais. Observa que para usar o teorema do valor médio, você precisa construir uma função e trabalhar em cima dessa função para ter o resultado. Esse exercício 3, exemplo 3.44 é um exemplo que usa TVM para resolver uma inequação também, tá? Então vocês podem dar uma olhada lá para ter as ideias para resolver isso daqui. Bom, sigo agora com um exemplo do uso do TVM aqui, que nos dá uma maneira de encontrar funções uniformemente contínuas, tá? Lembra lá que a gente discutiu continuidade uniforme, que é mais forte do que continuidade, tá? E aqui eu trago uma caracterização para a gente encontrar funções uniformemente contínuas, tá? Lógico, o enunciado de cara não diz isso, mas isso vai ser uma observação que eu vou fazer no final. Então, se a gente tem uma função que é derivável no intervalo aberto, e se a derivada dessa função é limitada nesse intervalo, em todo esse intervalo aqui, tá? Então, para quaisquer xy, a gente tem que valer essa inequação daqui, tá? Bom, daí, lembrando aqui, sempre que a gente tem uma função que ela é derivável, a gente sabe que obrigatoriamente ela é contínua, a gente provou isso, tá? Então, aqui, sejam para, né? Então, aqui para xy pertencente a i, temos, né? Então, qualquer que eu pegar xy dentro desse intervalo i daqui, a minha função vai ser agora assim, contínua no fechado e derivável no aberto. Ela é derivável em todo i, então em particular em qualquer subintervalo aqui, né? Temos que f é contínua em xy fechado e derivável em xy aberto. Logo, pelo teorema do valor médio, né? Logo, pelo teorema do valor médio, temos que existe um C pertencente ao intervalo XY, tal que o F' de C, o F' de C é igual ao F de Y menos o F de X dividido por Y menos X, ok? Ou seja, né, se eu multiplicar por Y menos X aqui, né, para chegar nessa relação parecida aqui, né, então, ou seja, e eu já vou colocar em módulo, né, então, módulo de f de y menos f de x vai ser igual o módulo da f' de c, que multiplica o y menos x. Como eu estou falando em módulo, ter y menos x ou x menos y é a mesma coisa, análogo por outro lado aqui. Bom, mas c é um ponto que está dentro do intervalo i, né? Então, a derivada em c é menor do que k. Então, isso aqui ficou menor ou igual que k, que multiplica x menos y, tá? Então, a gente chegou na relação que a gente queria. Bom, então agora aqui, só para colocar, né, a observação que eu falei para a gente chegar na função uniformemente contínua. O exercício do livro 4.3 da seção 2.4, né, define que f é uma função lipschitziana, né, f é lipschitziana, se a gente pode escrever exatamente o que está aqui, né? F de y, tanto faz, né? F de y menos x é menor ou igual que uma constante, tá? X menos... vou colocar na mesma ordem aqui, então, y menos x, tá? Ou seja, né, esta f, ou seja, a f do enunciado, a f do
exemplo 2 é Lipschitziana. Lipschitziana. Então, sempre que a gente tem uma função cuja derivada é limitada, ela é uma função Lipschitziana, tá? E o exercício 4.3 ainda diz que toda função Lipschitziana é uniformemente contínua. Toda função Lipschitz, né? Lipschitziana, T, é uniformemente contínua, né? Então, aqui, se a gente tem uma função cuja derivada é limitada, então essa função é Lipschitziana. Se ela é Lipschitziana, ela é uniformemente contínua. Então, aqui a gente tem uma condição para encontrar funções uniformemente contínuas, né? Se a gente olhar para a derivada da função e a derivada da função for limitada no intervalo aberto, onde a gente está olhando a função, então essa função é uniformemente contínua, ok? Bom, sigo agora com o teorema do valor médio de Cauchy, e ele é bastante importante para a gente para falar sobre as regras de L'Hopital depois, tá? Que nos dão uma alternativa para a gente encontrar as derivadas de funções de um quociente onde aparece um zero sobre zero, tá? Então, aqui, o teorema do valor médio de Cauchy, ele diz que se a gente tem duas funções contínuas no intervalo aberto e deriváveis no... Desculpa, contínuas no intervalo fechado e deriváveis no aberto, então existe um C tal que esta relação daqui acontece, tá? Observa que a gente está de novo nas mesmas hipóteses do teorema de Rolhe, com exceção que a gente não exige os extremos, né, que aqui a gente tem duas funções, mas essas duas funções satisfazem o teorema do valor médio, né, e é exatamente ele que a gente vai usar para fazer essa demonstração aqui. Observa que aqui, né, uma outra maneira da gente ver isso é que a gente tem, se a gente dividir por g de b menos g de a e dividir por g' de c, supondo todas essas relações diferentes de zero, obviamente, então a gente teria aqui, se a gente está pegando f de b menos f de a dividido por g de b menos g de a, isso nada mais seria do que a f' de c dividido pelo g' de c. Tá? Para fazer essa demonstração aqui, então, a gente vai considerar uma função auxiliar h, que está definida da seguinte forma. E na função h a gente vai querer usar o teorema do valor médio. Tá? A função h é dada por esta expressão daqui. Peguei aqui, na verdade, simplesmente subtrair, só que em vez de colocar a derivada aqui, eu estou colocando a própria função, tá? Se f e g são funções contínuas no fechado e deriváveis no aberto, h também é, tá? Então, a gente pode garantir que existe um C onde a derivada de h em C satisfaz aquele coeficiente angular da reta secante, né? Então, aqui, como h satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio, temos que existe C, existe um C pertencente ao intervalo AB, tal que, né, tal que o H' de C vai ser igual a H de B menos H de A dividido por B menos A, ok? Bom, mas vamos ver quem que é H de B e H de A. Porém, H de B vai ser o quê? Né? Vai ser F de B menos F de A, que multiplica o G de B, menos o G de B menos o G de A, que multiplica o F de B. Tá? Bom, mas então aqui observa que a gente tem G de B que multiplica F de B negativo, né, essa distributiva daqui, e aqui a gente tem o F de B, G de B positivo, então eles se cancelam. Então aqui vai ficar
menos f de A, g de B, mais, né, menos com menos, dá mais, f, eu só vou inverter, vou colocar f na frente, vai ficar f de B, g de A, tá? Então, esse é o nosso h de B. E, desculpa, e o h de A vai ser fb menos fa, g de A, menos g de B, g de A, f de A. Bom, aqui f de A com g de A está negativo. Aqui o g de A, f de A, negativo com positivo, se cancelam. Então, sobrou f de B, g de A, menos, né, porque daí agora aqui está esse daqui, só vou inverter, f de A, g de B. Ou seja, o h de B é igual ao h de A. Logo, a derivada de h em C é zero, porque o numerador dela era exatamente h de B menos h de A. Por outro lado, quem que é a derivada, né? Por outro lado, quem que é a derivada da h, né? A minha h' nada mais é do que isto daqui vezes a derivada da g, né? Então, aqui, isso aqui é f de B menos f de A, g' de x. Isso é uma constante, né? Então, vou fazer a constante vezes a derivada da função. Mesma coisa para outra parcela daqui, tá? G de A aqui, vezes a derivada da f em x. Bom, mas então aplicando em C, a gente tem exatamente o resultado que a gente gostaria aqui. Então, aqui, como o h de C é zero, segue o resultado. Né? Então, esse C que existe pelo teorema do valor médio garante o teorema do valor médio de Cauchy. Ok? Bom, e aí, como eu falei, eu quero usar isso para a regra de L'Hopital, né? Então, aqui, como é que é essa regra, né? Então, a regra de L'Hopital se refere a gente está querendo avaliar um limite onde a gente sabe que numerador e denominador são zero. Então, eu estou com uma indeterminação da forma zero sobre zero, né? Então, a gente diz que a gente precisa se referir a essa situação como uma análise a uma indeterminação da forma zero sobre zero. A gente tem outras indeterminações, né? Mas aqui a regra de L'Hopital, aqui nesse momento, a gente vai ver ela para o zero sobre zero, tá? A gente tem o exercício 3.13 da seção 3.3, que considera um caso como se fosse uma forma simplificada da regra de L'Hopital. Aqui a gente vai generalizar um pouquinho aquele resultado de lá, tá? Então, aqui, se a gente tem duas funções deriváveis, tais que o limite, quando x tende a A, que é o extremo do intervalo aqui, da f da g são zero, tá? E se nem a g e nem a derivada da g são nulas no intervalo AB, então a gente diz, se a gente tiver aqui o limite do quociente aqui do quociente das derivadas for L, então o limite da função também é L, né? Em geral, deixa eu colocar aqui uma colocação aqui, como é que a gente trabalha a regra do L'Hopital? A gente está preocupado em calcular esse limite daqui, né? Então aqui a gente quer calcular o limite de f de x sobre g de x quando x tende para A, tá? Bom, mas então o que a gente vai fazer aqui pela regra de L'Hopital? A gente vai calcular o limite do quociente das derivadas, tá? E aqui é importante frisar, é o quociente das derivadas, não é a derivada do quociente, tá? Então, se esse limite daqui existe, ele é igual ao da função original. Por um acaso a gente fizer o quociente continuar dando zero sobre zero, a gente aplica o L'Hopital de novo e faz para o quociente das derivadas segundas, tá? E assim sucessivamente, né? Então é isso daqui que na verdade a gente está utilizando quando a gente calcula usando a regra de L'Hopital, tá? Então aqui a demonstração.
Primeira coisa que eu vou fazer, como eu sei que o limite da f e da g quando x tende a é zero, tá? Então eu vou definir essa g de a e f de a como sendo zero, né? Então isso é uma extensão contínua, porque o limite está dando a, né? Então eu posso estender continuamente aqui. Então aqui estenda, estendendo f e g continuamente para o intervalo a, b aberto, não preciso do b aqui, pondo f de a igual a g de a igual a zero, tá? Então, para x pertence, desculpa, para x qualquer, não, para x pertencente a para qualquer x pertencente ao intervalo AB, segue pelo teorema do valor médio de Cauchy, tá? Aqui eu quero olhar o teorema aqui no intervalo. Em que intervalo eu quero olhar o teorema de Cauchy? Eu quero olhar no intervalo que vai de A até x, tá? Como x é um ponto dentro do intervalo AB e a função é derivável no aberto, né? E eu estendi ela continuamente para o ponto A, então a função, as funções f e g são contínuas nesse intervalo fechado aqui, deriváveis no aberto, tá? Então aqui se a gente pegar aqui f de x sobre g de x, como f de a e g de a são zero, eu posso subtrair aqui sem alterar, aqui, correto? G de x menos g de a. Ok? Aqui que eu vou usar Cauchy, tá? Cauchy. Bom, Cauchy me garante que este quociente daqui, na verdade, é a derivada da f no ponto C. Esse meu ponto C depende de x, tá? Por causa que eu estou parando nesse valor de x daqui, tá? Sobre a g' nesse mesmo ponto C, que depende de x, tá? Eu vou colocar aqui para algum cx pertencente ao intervalo que vai de A até x. A gente está colocando essa dependência aqui para frisar que esse C daqui, ele depende desse x daqui que eu estou colocando. Eu não estou trabalhando com intervalos fixos aqui. Agora aqui, como? O que acontece aqui com o limite desse cx quando o x tende para A? Bom, quando o x tende para A, esse intervalo aqui está degenerando e só vai sobrar o A ali dentro, correto? Então, no limite, esse cara daqui é A, tá? E, supondo, né, que o limite de f de x, da f' sobre a g' de x, quando x tende para é igual a L, né? Então, a gente parte desse valor L, isso daqui é a hipótese, né? Então, este implica esse daqui. Então, quando eu calcular o limite nessa expressão que eu cheguei aqui, né? Do f de x sobre o g de x, quando o x tende para A, isso nada mais vai ser do que o limite do f' desse c de x sobre o g' do c de x, quando o x tende para A. E aí, eu vou usar o resultado de composição de funções, né? Então, isso daqui seria, eu estaria exatamente nesse mesmo limite aqui de cima, né? X tendendo para cá, eu estou com f' aqui desse x, esse meu c de x daqui, ele está tendendo para A, então eu estou exatamente no mesmo limite aqui, então isso tudo aqui é igual a L, né? Então, isso demonstra a regra de L'Hopital, ok? Bom, para terminar, eu trago a aplicação da regra de L'Hopital nesse limite daqui, tá? Eu começo com uma observação
que se vocês forem olhar lá o exercício 3.16, a gente vai ver que a gente não pode aplicar ele aqui, porque lá ele parte da questão que as funções teriam que ser deriváveis no ponto que a gente está calculando o limite aqui, tá? E a raiz de x não é derivável no zero, né? Ela é derivável em todos os outros pontos, exceto os pontos do seu domínio, né, que é o x positivo, mas não é derivável no x igual a zero aqui, tá? Bom, vou observar aqui que quando o x tende para zero, eu tenho exatamente um zero sobre zero, tá? A minha função 1 menos cosseno é uma função contínua em toda a reta, em particular é contínua para todo x positivo, tá? Mesma coisa para a raiz de x, só que aqui a raiz de x ela é contínua para todo x maior do que zero, ok? E eu posso estender, ela não é derivável, então 1 menos cosseno de x é derivável para todos os pontos, para todos os números reais, em particular derivável no zero a mais infinito, tá? A raiz de x daqui, ela é derivável no intervalo aberto que vai de zero até mais infinito, mas não é derivável no zero, porém ela é contínua no zero, né? Eu posso estender ela continuamente no zero, dizendo que a raiz de zero é zero, tá? Então aqui, como essa função f de x igual a 1 menos cosseno de x e g de x igual a raiz de x satisfazem as hipóteses da regra de L'Hopital. Regra de L'Hopital para x pertencente ao intervalo que vai de zero até mais infinito. Então aqui eu poderia frisar aquela aqui. Temos, né? Temos que o limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre raiz de x seria igual o limite, lógico, desde que esse limite exista aqui, tendendo a zero, agora da derivada, cosseno de x, derivado sobre o raiz de x derivado. Bom, mas isso daqui é limite, né, de x tendendo a zero. A derivada do 1 é uma constante, então é zero. A derivada do cosseno a gente provou que é menos seno, então menos com menos ficou seno de x. A derivada do raiz de x, isso aqui é x elevado a meio, então isso é meio, x elevado a menos meio, então vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Bom, mas então isso aqui ficou igual a limite, com x tendendo a zero, de 2 raiz de x vezes seno de x. Limite do produto é o produto dos limites, desde que eles existam. Bom, limite de 2 raiz de x é zero, limite do seno é zero, né? Então isso tudo aqui é zero. Portanto, o limite da função que foi dada é zero, tá? A gente até poderia resolver esse limite daqui usando aquela ideia de multiplicar pela conjugada e acertando isto. Tentem fazer, tá? Como tarefa, como exercício para ver que dá bem mais trabalho do que usar a regra de L'Hopital, tá? Precisa de várias passagens. É um exercício interessante para vocês fazerem para ver como é que poderia resolver isso daqui. O truque eu já estou dizendo que é multiplicar pela conjugada do 1 menos cosseno de x, tá? Então eu termino a aula aqui. Continuamos com as referências que a gente tinha. Vai ter mais um vídeo que é da sessão 3.5, ok? Então tá, pessoal, até mais. Tchau.